Oi, gente! Eu sou a Luciane Troilib, jornalista e divulgadora científica na Universidade Federal de Santa Maria, e esse é o nosso último Bit Quântico da temporada. O título dele já diz tudo. Hoje a gente vai falar de por que vale a pena saber mais sobre teoria quântica. Quando a gente fez as entrevistas para o Que Quântico, essa era uma pergunta que eu queria muito fazer para os nossos entrevistados. A gente ainda estava no início do processo de produção do podcast, e eu não sabia muito bem o que esperar dessa tal de teoria quântica. Então as respostas que a gente recebeu nos ajudaram a perceber por que, de fato, valeria a pena o trabalhão que a gente teria buscando tornar acessível um assunto que é super complexo como a teoria quântica. Para começar, escuta só uma fala do Rafael Chaves, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, acho que tem um componente fundamental aí que é de entender, né, o universo que a gente habita, entender a natureza, né, e fazer parte dela de alguma forma. Então, é algo talvez mais fundamental, mais filosófico, mas que certamente é, vamos dizer aí, a origem, né, de toda essa inquietude humana, né, de buscar conhecimento, sabedoria, tecnologia, enfim. Além de buscar o conhecimento, entender a ciência e o mundo, o Rafael também destaca o quanto a teoria quântica desafia nossas concepções pré-estabelecidas. Bom, a teoria quântica, ela nos força aí, né, a abandonar algumas ideias pré-concebidas sobre a natureza, sobre como o mundo opera. Então, acho que a teoria quântica é um bom caminho nesse sentido, né, de entender que nem sempre as coisas são como elas parecem ser, né? A realidade pode ser mais profunda, interessante, contra-intuitiva e misteriosa. Seguindo a mesma linha, o Pablo Saldanha, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, também vê o entendimento sobre teoria quântica como um caminho para ampliar o pensamento, reconhecer a complexidade do mundo físico e a importância da ciência em geral. A ciência está tentando descrever esse mundo que a gente vive, né? E aí tem vários ramos da ciência que eu acho que são muito importantes, até pelo menos uma noção fundamental para entender o que é o mundo. E a física quântica, acho que ela tem uma mensagem muito importante, que eu acho que ela é válida para qualquer pessoa, que o mundo é muito complicado. O mundo é complicado? Pode ser. Mas para a Gabriela Lemos, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também é mágico e bonito. Para ela, a física quântica ensina a humildade ao revelar a vastidão do desconhecido, incentivando a busca por novas ideias além da compreensão atual. A coisa mais importante da física quântica que ela ensina, quando você aprende, é ter humildade. Porque você vê, assim, diante dessa riqueza de fenômenos, né, no mundo, assim. Nossa mente é pequena frente a isso tudo, assim. Tem coisa que a gente não dá conta mesmo, sabe? Que tem algo muito mais mágico, eu acho, muito mais, assim, não sei mágico na palavra, mas algo muito mais bonito do que a gente de cara percebe, assim, de que por trás das coisas que a gente acha que a gente entendeu, tem um mundo de coisas que a gente não entendeu. E que quanto mais você vai fundo, mais você vai abrindo lugar para ideias novas, assim. E essas ideias novas podem gerar, entre outras coisas, novas tecnologias. A Bárbara Amaral, professora da Universidade de São Paulo, vê nas tecnologias um bom motivo para as pessoas aprenderem sobre teoria quântica. Eu trabalho com fundamentos de física quântica, então a minha motivação é sempre tentar entender por que a natureza funciona da maneira como ela funciona. Mas independente disso, da pessoa ter essa curiosidade ou não, eu acho que é uma questão de capacitação para viver no mundo de hoje, assim, de você ter condições de entender por que as coisas que estão ao seu redor funcionam do jeito que elas funcionam. De por que a gente consegue fazer celulares cada vez menores, de por que a gente consegue ter equipamentos cada vez melhores. E isso está tudo muito atrelado com a física quântica. O Rafael Chaves também trouxe exemplos de como a quântica está onipresente na nossa vida cotidiana.
Por exemplo, nesse computador aqui que eu estou usando para falar com vocês, tem bilhões de transistores que eles só funcionam porque a gente descobriu a quântica, ou seja, eles só operam da forma como eles operam porque tem fenômenos quânticos envolvidos ali. Por exemplo, no laser, né, que a gente pode usar aí para fazer uma cirurgia e salvar uma vida, ou num aparelho de ressonância magnética. Eles operam devido a fenômenos quânticos. E o Marcelo Yamashita, professor da Universidade Estadual Paulista, destaca a importância das pessoas entenderem o funcionamento da teoria quântica para não ficarem vulneráveis a charlatões. E um efeito secundário disso, uma vez que ela comece a entender o que pode, o que não pode, o que é permitido na natureza, o que não é, como que funciona de fato a mecânica quântica, menos elas serão enganadas por alguns produtos ou por picaretas quânticos que estão aí permeando a sociedade. Outro Marcelo que a gente entrevistou, o Marcelo Chapo, que é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, reforça por que o entendimento sobre ciência pode ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões sobre terapias e produtos que se dizem quânticos. E a importância disso é uma questão de proteção às finanças, proteção à saúde, esclarecimento das pessoas. Se as pessoas quiserem comprar ou participar de terapias e produtos, usarem produtos quânticos, elas podem fazer isso, mas pelo menos elas vão fazer de forma esclarecida. Elas vão saber que aquilo ali a que elas estão se submetendo não tem base em boas evidências científicas. Por fim, mais um Marcelo. Agora o Marcelo Terra Cunha, professor da Unicamp, encheu a nossa bola e destacou a importância do que é quântico para ajudar a evitar maus usos dos conceitos quânticos. E aí, o podcast de vocês é muito bem-vindo para tentar melhorar a compreensão de pelo menos algumas pessoas e tentar permear bons conceitos, boas compreensões do que é a teoria quântica na sociedade. Uma sociedade mais esclarecida, ela fica protegida de maus usos, assim. Apesar de bem diversas, deu para encontrar semelhanças nas respostas dos nossos entrevistados. Segundo eles, os principais motivos para aprender mais sobre quântica são: para entender a ciência e o mundo em que vivemos, porque muitas das tecnologias atuais dependem da teoria quântica, para não ser enganado pelas pseudociências quânticas. Esse último foi o principal motivo que guiou a construção do nosso podcast. Sempre que possível, ao longo dos episódios, a gente buscou confrontar as pseudociências, trazendo os conceitos científicos e a teoria quântica para a discussão. A gente já está quase terminando essa temporada, então fica aqui um convite. Agora que tu já entendeu por que é importante aprender sobre teoria quântica, a gente espera que o podcast tenha servido só como um impulso inicial para que tu siga buscando conhecimento em outras fontes confiáveis de informação. E se quiser que mais gente tenha acesso ao que é quântico, que tal recomendar o podcast para pessoas que também querem entender mais sobre o mundo que a gente vive? Assim, a gente também dificulta a vida dos charlatões.